Torcer pelo Vasco da Gama não é apenas uma paixão, é um estilo de vida. E para aguentar essa emoção do começo ao fim, seu corpo precisa estar preparado. E é aí que entra o Alegrevit, da DNS Vital. Um suplemento completo, ideal para combater o cansaço, fortalecer a imunidade e manter a disposição lá em cima. Com Alegrevit, você tem energia de sobra para cantar, pular, vibrar e apoiar o gigante da colina do primeiro ao último minuto. Quer garantir o seu? Acesse agora a NIT Quantic e encontre o Alegrevit e toda a linha de produtos DNS Vital. Com qualidade, segurança e entrega rápida, você cuida da sua saúde com a mesma confiança que tem no seu time. Alegrevit e NIT Quantic, energia e saúde para quem torce como um verdadeiro vascaíno. Ligue 021 973010885, visite o site nitquantic.com.br ou então visite a loja em Niterói, Caraí, na rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse sábado pela manhã, principalmente depois de eu tomar o meu Alegrevit. E se tem algo que o torcedor vascaíno precisa é entrar em contato, como vocês puderam observar, com a NIT Quantic e adquirir o Alegrevit, porque essa semana foi puxada. 4 bolas na rede de uma equipe venezuelana na Sul-Americana é algo que vai ser difícil de esquecer. E hoje, torcedor, já tem bola rolando novamente. Eu vou deixar esse momento da equipe de hoje, daquilo que o Felipe pode fazer, para um segundo momento desse Acorda Vascaíno. Num primeiro momento, eu quero trocar uma ideia com vocês por aqui, do elenco do Vasco e do Diniz que está chegando aí. Lembrando que hoje à tarde, lá à beira do campo, na Bahia, ainda não é o Fernando Diniz, é o Felipe. Fernando Diniz assume aí a equipe amanhã, já visando o confronto contra a equipe do Lanús, terça-feira, lá na Argentina, 21h30. Pois bem, torcedor vascaíno, mais uma vez o debate que eu vejo nas redes sociais é como que o Diniz vai poder implantar o seu estilo de jogo diante do elenco que o Vasco tem. Durante essa semana, eu já bati algumas vezes nessa tecla aqui no Acorda. E ontem eu estava dando uma estudada sobre o que é a equipe do Vasco no ano de 2025 e o trabalho do Diniz que a gente acompanha há um bom tempo. Aliás, se você procurar lá nas minhas redes sociais, principalmente no X, o @GianFaísca1, segue lá, dá uma moral. Aliás, segue o canal também, @avascaínos. Vocês poderão observar que eu falo do Diniz desde 2019. Eu acho ele um cara muito bom, muito competente. Mas para trazer para o Vasco e não deixar contaminar a minha opinião falando sobre o Fernando Diniz pela minha predileção ao trabalho dele, eu comecei a olhar os números do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. A equipe do Vasco, na Série A, é a 8ª equipe com mais posse de bola. Uma posição digna para um elenco que a gente tem que pontuar, vai precisar de reforços, sem dúvida nenhuma. Aí eu dou mais uma olhada nos números. O Vasco é a 5ª equipe que mais troca passes certos no Campeonato Brasileiro. Aí já começa a chamar a atenção, porque é uma equipe que está na primeira página no quesito posse e é a 5ª que mais acerta passe. Então, você já começa a pensar que tem algo de positivo aí, porque aquela posse somente no campo do adversário, no campo de defesa, é uma posse quase que improdutiva, dependendo da posse. Se você consegue ter essa posse no campo de defesa e sai da pressão e pega o adversário com vários jogadores no campo de ataque, essa posse cumpriu o seu papel. Aí eu vou estudar mais um pouquinho e eu descubro que o Vasco é a 2ª equipe que mais troca passes no último terço do campo. Confesso a você, torcedor, que essa informação
me deixou assim até surpreso, porque olhando o jogo, né, é algo que não parecia isso. E quando a gente fala de números, a gente precisa ter um cuidado absurdo. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui ao meu parceiro, meu amigo Cláudio Almeida, um membro antigo do canal, um dinossauro aí do Atenção Vascaínos, que assim que eu coloquei esses números ontem no nosso clube de membros, lá no nosso grupo de membros, ele já falou: cuidado com os números. Eu agradeci, porque a gente precisa ter cuidado com os números. Inclusive, eu sempre trago como parâmetro um jogo ridículo que o Vasco fez esse ano contra o Corinthians em Itaquera, em que o jogo foi 3-0 para o Corinthians, com 2 gols anulados e o Vasco não viu a cor da bola. E você vai olhar os números frios daquele jogo, o Corinthians acertou 3 chutes no alvo do Vasco e o Vasco acertou 3 chutes no alvo do Corinthians. Quando você olha, você pensa que é um jogo equilibradíssimo. E longe disso. O Vasco, inclusive, teve até mais escanteios que o Corinthians naquela partida. Enfim, o Vasco liderou em várias estatísticas, mas não foi o que o campo mostrou. Então eu tenho esse cuidado com os números. Mas eu vejo, diante desses números, que são acertos de passe, posse de bola, acerto de passe no último terço, que o Vasco tem sim um elenco que pode perfeitamente casar com aquilo que o Diniz pensa de futebol. Deixando claro que o Vasco vai precisar de contratar. Me dá uma angústia assistir vários jogos do Brasil e do mundo, independente do país, da liga, do continente, e todo mundo tem na sua equipe jogadores que entregam força, velocidade, potência e resistência. Essa semana mesmo, o Nacional de Medellín foi open bar desse tipo de jogador. O Nacional de Medellín tem jogadores que se comportam de uma maneira que no Vasco, infelizmente, a gente tem um elenco, se eu não me engano, o Flávio trouxe essa semana, 32 jogadores, ninguém consegue fazer o que o Billy Arce e o Ministrossa, desculpa a pronúncia, do Nacional de Medellín conseguiram entregar essa semana contra o Cruzeiro. Aliás, essa semana a gente teve várias demonstrações disso. Breno Lopes no Fortaleza, enfim, a gente vê a todo momento. E o futebol se faz hoje muito com esses extremos, com esses pontas. Ontem mesmo, matéria na página da Globo.com, que o nosso rival, que tem 5 jogadores de beiradas no elenco, todos jogadores da primeira prateleira, pensa em ir ao mercado e contratar mais 2. Tudo bem que eles falam em liberar 2. Agora eu fico imaginando quem tem no elenco: Michael, Luiz Araújo, Gonçalo Plata, Bruno Henrique e Cebolinha, todos beiradas, ainda pensem no mercado buscar mais. E o Vasco? Quando que o Vasco vai conseguir fazer essa correção de rota e trazer esses jogadores de beirada? Mas o recado hoje, em relação ao título, é: diante dos números que eu trouxe aqui para vocês, o Fernando Diniz vai dar um salto de qualidade nessa equipe do Vasco. E eu não tenho dúvida nenhuma que vários jogadores vão ser potencializados. Se isso no final vai virar um conjunto e vai dar certo, é uma outra história. Agora, que eu vejo muita possibilidade de dar certo, eu não tenho dúvida nenhuma. Sobre o jogo de hoje à tarde, Felipe novamente à beira do campo, tentando fazer um Vasco diferente. E eu estou muito curioso para a organização tática do Vasco hoje à tarde. Porque diante daquilo que foi visto contra o Palmeiras, que foi ok, e diante daquilo que foi visto contra o Puerto do Cabello, a gente pode imaginar que o Vasco primeiro, antes de falar de 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 25 dígito 4/45, antes de falar de qualquer coisa da tática, a gente precisa falar da postura. Porque os jogadores do Vasco essa semana, até vou falar baixo aqui para não me exaltar, porque quando eu falo baixo, eu consigo ter noção, ciência exata daquilo que está saindo do meu cérebro, para daqui a pouco eu não me perder aqui. Os jogadores do Vasco vão precisar ter postura. O Vasco não teve postura. O Vasco tomou uns gols aí essa semana que foi de uma equipe completamente desconectada com a realidade. O Vasco é primeiro de tudo. O Felipe vai ter que entender os jogadores que o psicológico é forte e é firme para jogar no Vasco. Principalmente nessa situação agora. Um jogo fora de casa, vindo de uma derrota. E o detalhe, o Vasco vai levar sorte
hoje, pela tabela, ser o Vitória. E por que eu falo isso? O Vitória está pressionadíssimo. O Vitória empatou essa semana contra o Defensa e Justiça e o Barradão inteiro cantava vergonha, vergonha, time sem vergonha. Ou seja, nós temos um time sem moral aqui e temos outro time sem moral aqui. Porque se o Vasco, nessa rodada agora, enfrenta uma equipe com a moral lá em cima, com a confiança lá em cima, eu não gosto de usar o termo moral, eu gosto de usar confiança. Porque na vida é assim. Se você está confiante, você acaba rendendo mais em qualquer atividade que você vai fazer na sua vida. E se você tá sem confiança, você acaba se atrapalhando até na hora de calçar aí o seu chinelo de dedo. Enfim, torcedor, essa é a resenha de hoje do Acorda Vascaínos. Esses dois detalhes. Primeiro, eu acho que o Diniz vai potencializar e vai fazer essa equipe do Vasco jogar mais bola do que vem jogando. E hoje à tarde a gente precisa que o Felipe coloque, principalmente na cabeça dos jogadores que vão entrar em campo, algo de positivo. Porque o que a gente viu durante a semana foi muito pouco. Daqui a pouco, Emerson Rocha, Cerdeira, Flávio Dias, no Esquenta, na Atenção Vascaínos. Eu retorno hoje, finalzinho da tarde, aí no pré-jogo, falando muito desse Vitória e Vasco e muito curioso pela escalação do Felipe. Tamo junto, galera. Um abraço.